Às vezes, você ora e sente que nada acontece. Parece que sua oração é fraca, vazia, sem vida. Mas essa sensação não é prova de que Deus não está ouvindo. Muitas vezes, ela nasce do cansaço emocional, da mente sobrecarregada e da luta interna que todos enfrentam em silêncio. A Bíblia diz em Tiago 5, versículo 16 que a oração do justo é poderosa, não porque ele sente algo extraordinário toda vez que ora, mas porque ele se apresenta diante de Deus com sinceridade. Hoje você vai entender por que sua oração parece fraca, e como restaurar sua confiança espiritual mesmo nos dias sem força. Antes de continuarmos, já se inscreva aqui no canal para receber conteúdos que fortalecem sua fé e te ajudam a permanecer firme, mesmo quando o coração parece sem direção. Eu lembro de um período em que eu mesmo achava que minhas orações não passavam do teto. Eu falava com Deus, mas parecia que minha voz se perdia no ar. Sentia um silêncio pesado, quase como se estivesse falando sozinho. E quanto mais eu sentia isso, mais fraco eu me achava espiritualmente. Um dia, desabafei diante de Deus: Senhor, será que minha oração está falhando? Foi nesse momento que algo começou a mudar. Não veio um arrepio, não veio uma resposta audível, apenas uma lembrança suave de Tiago 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E aquela frase me confrontou. Eu percebi que eu estava medindo minha vida espiritual pelas minhas emoções, quando Deus a mede pela fé. Ele não exige que você esteja forte para ouvir suas palavras. Ele apenas quer que você seja honesto. E naquele dia, percebi que minha oração nunca foi fraca. Eu é que estava machucado. Muita gente acredita que oração forte é aquela cheia de emoção, lágrimas e sensações intensas. Mas, na vida real, nem sempre é assim. Existem dias em que você simplesmente dobra os joelhos e as palavras parecem não sair. E quando saem, soam pequenas demais para aquilo que você realmente sente. E é aí que nasce a dúvida: será que Deus está me ouvindo mesmo assim? O que poucos entendem é que a força da oração não está no volume da voz, na emoção do momento ou na eloquência das palavras. Está na sinceridade do coração. Deus não mede a intensidade da sua fé pelo que você sente, mas pela coragem de continuar buscando, mesmo quando tudo dentro de você está cansado. Sua oração parece fraca não porque ela é fraca, mas porque você está cansado, e Deus sabe exatamente como te fortalecer. Quando você sente que sua oração está fraca, quase sempre é porque está tentando orar a partir da força que você não tem. É como tentar acender uma vela já apagada por dentro. Mas existe algo que quase ninguém te conta: Deus nunca pediu que você orasse forte. Ele pediu que você orasse verdadeiro. É por isso que tanta gente se frustra. Tentam parecer espiritualmente firmes enquanto, por dentro, estão em pedaços. Só que Deus não responde aparência, Deus responde verdade. E a verdade, às vezes, é simples: Senhor, eu não estou bem. Quando você ora assim, vulnerável, honesto, sem máscaras, você está oferecendo a Deus a parte mais sincera da sua alma. E essa sinceridade tem um peso espiritual imenso. O céu se move quando um coração ferido decide continuar falando com Deus, mesmo sem sentir nada. Não subestime o valor da sua constância. A oração que parece fraca aos seus olhos ecoa forte no coração de Deus. Existe um detalhe que muitos ignoram: quanto mais você tenta forçar a oração, mais distante ela parece. Porque a oração não nasce do esforço mental, nasce da entrega. Às vezes, tudo que sua alma precisa é admitir: Senhor, eu estou cansado. E é nesse lugar de cansaço que Deus faz algo poderoso. Ele troca sua fraqueza pela força dele. É por isso que Tiago diz que a oração tem poder, não porque você é forte, mas porque aquele que te ouve é. E quando você entende isso, a culpa desaparece, a cobrança some, e a fé começa a respirar de novo dentro de você. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar algo que pode mudar completamente seu entendimento espiritual. Em qual momento você mais sente que sua oração enfraquece? Quando está ansioso, quando está triste ou quando está se sentindo distante de Deus? Comenta aqui agora para eu te entender melhor e te ajudar nesse processo. Quando começamos a perceber que nossa oração não depende do que sentimos, algo muda dentro de nós.
A fé deixa de ser uma montanha-russa emocional e se torna uma decisão diária. E talvez seja isso que esteja faltando no seu coração, perceber que os céus não oscilam conforme suas emoções. Deus não se afasta quando você está triste, nem te escuta menos quando está ansioso. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele está mais perto, como diz o salmista, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A sensação de oração fraca, na verdade, é um convite de Deus para você se aproximar sem medo. Não para provar força, mas para reconhecer dependência. É nesse ponto que você cresce espiritualmente de verdade. Porque oração não é sobre impressionar a Deus, é sobre confiar em Ele. E quando essa confiança se firma, mesmo o seu sussurro mais tímido se torna uma declaração poderosa de fé. Uma das maiores causas da sensação de oração fraca é quando carregamos culpas antigas, feridas emocionais e pensamentos que nos dizem: você não é digno. Sem perceber, começamos a orar como quem pede licença, como se Deus estivesse nos tolerando. Mas isso nunca foi bíblico. Tiago 5:16 fala sobre a oração do justo. E sabe o que torna alguém justo? Não é desempenho espiritual, é o perdão de Deus. É a graça que te coloca diante dele com liberdade. E quando essa verdade desce do intelecto para o coração, algo se quebra dentro de você. A mentira de que Deus te escuta menos porque você erra. A verdade é que Ele te escuta porque te ama. Ele responde porque se importa. Ele se aproxima porque conhece sua dor. Sua oração não é fraca. Ela apenas está sendo afogada por vozes que não vêm de Deus. Quando você silencia essas vozes, a fé volta a respirar e sua oração ganha vida novamente. Existe um momento específico na jornada espiritual em que a oração deixa de ser apenas palavras e se torna encontro. E esse encontro, muitas vezes, acontece nos dias em que você pensa estar orando pior. Porque é justamente quando você não tem forças que Deus revela que é Ele quem sustenta tudo. A fraqueza que te incomoda é a mesma fraqueza que atrai a força dele. É por isso que Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Não por causa dele, mas por causa da graça que o revestia. E talvez essa seja a revelação que você precisava hoje. Sua oração não está fraca, ela está sincera. E sinceridade diante de Deus tem um poder que o mundo espiritual reconhece. Quando você ora sem máscaras, algo começa a mudar dentro de você. A paz retorna. A esperança renasce. A fé desperta. E, aos poucos, você percebe que Deus nunca se afastou. Você é que estava olhando para dentro, quando deveria olhar para cima. E quando finalmente começamos a perceber que Deus está presente mesmo nos momentos em que sentimos menos, algo dentro de nós começa a se alinhar. A oração deixa de ser um desempenho e se torna relacionamento. Você não fala com Deus para provar fé, você fala porque precisa dele. E esse é o ponto de virada. A oração que parece fraca aos seus olhos é muitas vezes a mais preciosa aos olhos de Deus, porque nasce da verdade e não da aparência. Tiago nos lembra que a eficácia está na justiça, não na eloquência. O céu não responde à força da sua voz, mas à sinceridade do seu coração. E quando você entende isso, a pressão desaparece. A oração flui. O medo sai. A culpa se dissolve. E aquilo que parecia silêncio de Deus começa, aos poucos, a ser reconhecido como cuidado, como presença, como resposta. A fé volta a se firmar onde antes só havia dúvida, e a sua oração, antes trêmula, se levanta forte novamente. Talvez, no fundo, a pergunta nunca tenha sido por que minha oração parece fraca, mas sim, será que Deus ainda está comigo? E hoje você descobriu que a resposta é sim. Ele está. Sempre esteve. A fraqueza que você sentia não era a distância de Deus, era apenas o peso das batalhas internas que você carrega há tanto tempo. Mas agora, com a verdade revelada, você pode respirar de novo, orar sem medo e se aproximar com confiança, sabendo que seus sussurros têm valor no céu. Não existe oração pequena quando o coração é sincero. Não existe oração fraca quando Deus é forte. E se essa mensagem falou com você, se de alguma forma trouxe luz, paz e força para sua alma, eu quero te pedir uma coisa: se inscreva no canal.
Aqui você vai encontrar palavras que edificam, orações que fortalecem e mensagens que vão continuar te lembrando da verdade. Deus te escuta, Ele te vê e Ele te ama muito mais do que você imagina.